Oi, gente, eu sou a Gabriela Lima. Eu sou a Beatriz Fabro. E eu sou a Gabriela Luz. Hoje a gente vai apresentar um trabalho sobre Iluminismo e Educação em Portugal, proposto pelo professor Cláudio Júnior da disciplina de História da Educação 1. Para esse trabalho, nós lemos o artigo Iluminismo e Educação em Portugal, escrito por Carlota Boto, professora do Departamento de Ciências da Educação na Universidade Estadual de São Paulo. Esse artigo analisa os textos base usados por Marquês de Pombal quando foi implementar uma reforma educacional em Portugal, reconhecendo também até que ponto a democratização do ensino era um pressuposto do iluminismo português. O iluminismo foi um movimento filosófico e intelectual que surgiu na Europa no século XVIII, que teve grandes impactos na vida social, econômica e política do mundo. Durante o momento de ascensão desse movimento, a Europa vivia no chamado Antigo Regime, que era marcado pelo absolutismo e pelo poder centralizado na figura do rei, amplamente apoiado e respaldado pela Igreja Católica. A organização social nesse período derivava de características ainda feudais, que dividiam a sociedade em estamentos determinados pelo nascimento e que impediam a mobilidade social. Sendo assim, as pessoas eram ainda muito dependentes da Igreja e de sua influência social. Além disso, a economia na época era baseada no mercantilismo, sistema que vigorava nas monarquias absolutistas e que pregava o grande controle e protecionismo do Estado sobre as mercadorias e sobre as riquezas obtidas pelos feudos. Em contraponto às ideias do antigo regime, o iluminismo propõe que a sociedade se organizasse agora pensando na racionalidade e não mais baseada em dogmas religiosos. Com isso, receberam forte apoio da burguesia, que buscava tomar o poder da Igreja como forma de receber maiores lucros. Além disso, o iluminismo também criticava fortemente o mercantilismo e propunha uma liberdade econômica maior para os estados e feudos. Assim, receberam forte apoio de grandes proprietários de terras e de riquezas, que buscavam diminuir a porcentagem ganhada pelo Estado. O iluminismo foi influenciado por muitos pensadores. Um deles é John Locke, considerado o pai do liberalismo econômico, que apesar de não ser um pensador iluminista, influenciou muito o iluminismo com suas ideias, que refletiam sobre o poder do Estado na economia e também sobre o direito dos homens a falar do Estado natural. Outro pensador importante para o iluminismo foi Rousseau, que através da proposta do contrato social trouxe a ideia de que os homens devem se unir para fazer valer a vontade geral. Um dos maiores símbolos do iluminismo foi a enciclopédia, idealizada por Diderot, que reuniu vários filósofos e pensadores da época, que projetaram um livro de 35 volumes, onde reuniam diversos conhecimentos baseados na razão. Além do século XVIII ser marcado por um processo de transição e revolução, foi um momento muito privilegiado para a pedagogia, principalmente pela manutenção da monarquia, a qual era considerada totalmente iluminista, e a separação de Estado e Igreja. Além disso, a partir de 3 intelectuais ditos pela autora do texto, é notável a diferença para a disposição da escola enquanto instituição escolar, que produz e reconhece... Não é reconhece. E recompensa a sociedade. Luís da Cunha, o primeiro intelectual estudado pela autora, propõe uma nova mentalidade para o homem a seguir, onde a escola deveria nutrir o sentimento de amor pela monarquia, demonstrando fidelidade e nacionalismo. O segundo pensador iluminista que Carlota Boto cita em seu texto é Ribeiro Sanches, um médico português que pensou em recriar a nação através da reestruturação e transformações na estrutura da pedagogia da época.
e além da arquitetura do Estado pedagogo. Nesse sentido, ele criticava os excessos do clero, principalmente a Companhia de Jesus, que ele dizia ser obsoleta e que na verdade era só uma forma de estrategicamente manipular o pensamento dos jovens da época. Desse modo, Ribeiro Sanches escreveu as cartas sobre a educação na mocidade, defendendo escolas dirigidas pelo Estado com o propósito de formar civis capazes de reconhecer as leis e os costumes do Estado e respeitá-las. Dentro dessas escolas eram, na verdade, apenas voltados para a população rica, porque, se aproximando de Voltaire, Ribeiro Sanches acreditava que os mais pobres tinham que ter suas atenções voltadas para os trabalhos manuais e os ricos para o conhecimento e a ascensão intelectual. Desse modo, não haveria um desequilíbrio econômico dentro da sociedade. Após a leitura do texto e refletirmos sobre o contexto da educação nesse período, chegamos à conclusão de que nós precisamos usar os momentos da história como uma reflexão para trabalhar no nosso presente. Sendo assim, refletimos muito sobre os direitos que a Constituição de 88 propôs para a nossa atualidade e também sobre a necessidade de tornar a educação cada vez mais humanista, no sentido de abranger todas as pessoas da população. E a partir do meu texto, da minha parte, eu resolvi também fazer uma conclusão à parte, que eu acho bem válida. Nos dias atuais, a gente está muito acostumado a estudar principalmente em pedagogia ou algum curso de humanas que tem relação com a educação, que é nítido essa diferença que tem nos tempos atuais para a antiguidade, principalmente em relação aos castigos físicos e essa diferença e a evolução que foi tendo, mesmo que hoje esteja tendo um retrocesso. Mas, comentários à parte, estudar isso para a pedagogia faz a gente refletir, principalmente nós, professores, o quão importante e o quanto nós temos que dar valor para essa história, mostrando que a gente não pode repetir o que aconteceu. O que ele acabou de falar sobre figuras de linguagem, é isso que a gente está estudando, a gente estuda no ensino médio até hoje, e ver essa história acontecendo é muito, muito legal. Você entende realmente o porquê disso, o porquê daquilo. Castigos físicos, que são para muitos óbvios, para milhões de pessoas não são óbvios e acontece, tem casos atuais. Então eu acho que você estudar e você ter noção disso consegue colocar um pouquinho no coração de cada um e na mente de cada um o quão importante é a educação, o quão importante é essa evolução, e a gente pode mudar o mundo, assim como muitos autores afirmaram pra gente, mesmo não com essas palavras, mas a educação tem salvação sim, as nossas crianças têm salvação sim, e só nós temos o poder e o dom de fazer essa mudança. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por nos assistir. Até logo!